A indústria do entretenimento quer conhecer você mais e muito melhor. A gente vai falar sobre isso, sobre as transformações no consumo de mídia, de conteúdos, com Luiz Bonilauri, que é da Accenture. Uma honra ter você com a gente aqui durante a 7 Expo 2022. Obrigado. Obrigado, Guto. Luiz, tem muita coisa envolvida aí. Tem o gosto do brasileiro, no caso, por tecnologia, o gosto que a população desenvolveu até ao longo da pandemia, que acabou sendo de alguma maneira um estímulo, porque muita gente ficou em casa, o pessoal passou a consumir outro tipo de produção audiovisual, o streaming explodiu de vez. E existe também algumas questões que são, no nosso caso, relativas, por exemplo, à economia. As pessoas querem, mas precisa saber se dá para pagar para ter tanto serviço em casa. Como é que você, que é do ramo, que é do meio, como é que é possível equilibrar tantos elementos agindo sobre uma mesma alminha, sobre corações e mentes do nosso consumidor? Legal. No fundo, as empresas, né, a indústria quer cativar, né, o espectador, o consumidor. E como você falou, a pandemia talvez tenha acelerado muito, né, alguns anos essa adoção, né, dos serviços de streaming, em conjunção já com a TV tradicional, a TV aberta ou a TV paga, né? Então a gente vê, por exemplo, no mercado americano, em média, os lares já assinam mais ou menos 4 serviços de streaming pagos, né? Só que a gente fez uma pesquisa recente, no final do ano passado, e que a gente identificou, uma vez que, né, o streaming, a TV digital, ela está na nossa casa e a gente está usando, que ainda existe algumas frustrações. E essas frustrações, elas acabam gerando oportunidades, né? Oportunidades para a indústria inovar e, no final, atender melhor a gente, consumidor, né? No entretenimento, na informação, na educação. Então, para te dar um exemplo, nessa pesquisa, a gente entrevistou mais ou menos 6.000 pessoas em 11 países, sendo 500 pessoas no Brasil. Uma coisa que a gente identificou comum, né, em todos os países foi que ainda tem uma frustração muito grande na gente em escolher o vídeo, o filme, a série a assistir. Então, às vezes, a gente assiste um vídeo legal, um filme bacana, e agora, o que eu vou assistir? E aí vem uma recomendação, mas ela não necessariamente é aquilo que eu gostaria de ver naquele momento. Ou isso a gente identifica que mais de 50% desse grupo entrevistado ainda fica frustrado com a recomendação. O consumidor quer uma sintonia mais fina aí, para usar uma expressão não dessa época, mas quer um ajuste fino. Ele quer um ajuste fino e ele quer algo mais simples, né? Porque também eles falaram que, em média, eles passam mais de 6 minutos tentando escolher o que passar. Aí gera frustração, né? Imagina, você está na tua casa, sábado de tarde, quer relaxar, vai ficar 6 minutos se escolhendo e vai ficar naquela dúvida, aí acaba sendo aquela recomendação do seu amigo, né? Aí você no fim de semana vai almoçar, vai tomar um chopp com um amigo, o cara vai te falar, assistir aquilo. Então, no final, ainda há uma frustração, ou seja, uma oportunidade da indústria melhorar esse tipo de serviço para os consumidores. A indústria quer fazer esse papel, então, né? Agora, eu como jornalista até conheço algumas possibilidades que chegam para a gente no formato de guias, de sessões de revistas, de jornais, na mídia digital, ou há programas na TV fechada, por exemplo, dedicados a isso. A indicar para as pessoas séries, a indicar para as pessoas filmes, faz parte, eu acho que está tudo num pacote. Mas como que a indústria entra nessa? Ela vai designar gente para conhecer os gostos do consumidor, vai botar um robozinho para atuar assim, dentro daquela experiência randômica da quantidade, como é que vai ser? Na verdade, assim, eu acho que é uma soma de fatores, né? O primeiro é o entendimento, né, através dos dados do consumidor. Então, obviamente, quanto mais informação eu conseguir ter de uma forma que o consumidor autorize, né, aquela empresa, aquela determinada plataforma a captar mais informações, quanto mais informação eu prover, melhor eu conheço esse indivíduo, melhor eu posso fazer alguma oferta de conteúdo, um filme, e também consigo retroalimentar a indústria, né? Quer dizer, olha, essa porção da sociedade, ou daquele grupo demográfico, aquele grupo, eles gostam desse tipo de série, esse tipo de conteúdo, uma comédia, uma ficção científica, ou o que seja. Então, mas sempre vai haver o aspecto da criatividade, da arte. Quer dizer, a capacidade da gente entender a sociedade, o que está se transformando, qual é a nossa aspiração, quais são as nossas ansiedades, né, como indivíduo, como ser humano, para que, né, a gente consiga prover a melhor informação para a gente, como consumidor. Entender aquela sociedade, aquela cultura que é diferente da vizinha, que é diferente do outro hemisfério.
Como é que aparece, como é que pode ser identificado, por exemplo, o perfil nosso do brasileirinho? Olha, o brasileiro, de uma maneira geral, ele é aquele que adota as inovações muito rápido, né? A gente sabe que há uma explosão aí do consumo de internet, pelo celular. Então, assim, nós somos ávidos pela informação e pelo consumo. Mas, obviamente, que há um espaço enorme pelas nossas temáticas regionais, locais, os nossos problemas, né, da sociedade e o que a gente aspira para o nosso futuro. Então, assim, de fato, o Brasil per si já é um ecossistema super diverso, né? Diferenças regionais, mas a gente é muito conectado ao mundo, à inovação, ao digital, à internet. Isso está no nosso DNA como brasileiro. Quando você pensa num recorte aí de tempo, vamos dizer assim, a gente está vendo tudo acontecer muito rápido, né? A própria absorção do hábito de consumir streaming, a mim, eu que sou um leigo, me pareceu assim, muito súbito. Mas você bem pontuou, a pandemia deu um impulso importante para isso. Quando você pensa numa escala de tempo, qual é o melhor momento, qual é uma data que vem à sua cabeça para tudo isso estar funcionando da melhor maneira para o maior número de pessoas possível? Não precisa ser um dia, um mês e hora, mas uma ideia de tempo. Olha, se a gente for olhar, quer dizer, a vinda do streaming ou da televisão, né, na internet, ela vem dos últimos 10 ou talvez um pouco mais, né? E obviamente com a pandemia acabou, vamos chamar, globalizando, universalizando mais o consumo. Eu diria que essas frustrações, uma é essa, né? A outra é o tamanho do nosso bolso, né? Que assim, muitas vezes você assinar vários serviços sai caro. Né? A gente sabe, você tem várias opções. Então a indústria ainda vai se adequar, acredito, nos próximos 5 anos, né? A, primeiro, entender melhor esse consumidor, né? Trazer mais informações, testar mais, né? O mundo da internet ele é mais interativo, permite isso, e trazer ofertas que caibam no nosso bolso e também que tenham anúncios que sejam relevantes para a gente. Então a gente vai ver um pouco essa confluência, um pouco a volta ao modelo talvez mais tradicional que a gente está acostumado, por exemplo, na TV aberta no Brasil, que é algo, né, quando a gente estuda o comportamento do brasileiro na TV aberta em relação a outros países como o mercado americano, é bem diferente. Quer dizer, a TV aberta é aonde a gente aprendeu, aonde a gente cresceu e que a gente está acostumado, que é esse modelo em que a gente não paga pelo serviço, a internet traz essa filosofia, né, na nossa cabeça e ao mesmo tempo com uma publicidade. E ao mesmo tempo em que eu consiga fazer uma publicidade, uma propaganda que seja mais relevante para mim, mais atenção eu vou ter. Quer dizer, eu não vou levantar, né, vou na cozinha pegar um copo d'água ou lá fazer uma pipoca. Eu vou ficar entretenido consumindo aquela publicidade porque ela fala algo que é relevante para mim. Então eu imagino que a indústria ainda nos próximos 5 anos a gente vai ver muita mudança, muito rápido e muita novidade boa para a gente como consumidor, né? E imaginando que daqui a 5 anos estarão colocadas outras possibilidades, outros desafios, outras demandas e o processo continua. E assim vai, né? Trazendo aí mais oportunidade para a gente. Luiz, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Guto. Tivemos aqui o Luiz da Century. Daqui a pouquinho a gente volta aqui da SET Expo 2022. Até já.